Bem, amigos do Novo Mais 18, hoje nós começamos Direito Penal. É um prazer começar essa disciplina. Direito Penal, especialmente a parte geral, é muito legal mesmo. Eu peço que você preste atenção, nós vamos evoluindo na disciplina e vamos concluí-la também. Geralmente, 50% da prova, pelo menos, do seu concurso de Direito Penal se concentra na parte geral. Preste atenção aqui e isso vai mudar o seu padrão de desempenho. Fora que quem conhece a parte geral, teoria do crime, teoria da pena, consegue entender com muito mais facilidade a parte especial, com a maior facilidade, e a legislação penal especial também. Bom, noções gerais de direito penal. E aí a gente começa. Afinal de contas, qual é o conceito de direito penal? O professor Rogério Sanches chama a atenção para 3 aspectos que a gente leva em conta quando quer dizer que estamos tratando de direito penal. O primeiro é um aspecto formal. O direito penal é um conjunto de normas que qualificam certos comportamentos humanos como ilícitos penais. São normas que definem determinadas condutas proibidas e que combinam a essas condutas sanções. Normas que fixam preceito primário e preceito secundário. Direito penal é aquilo que é tratado por uma norma incriminadora. Do ponto de vista material, eu falo de condutas. O direito penal se refere a comportamentos, a condutas violadoras de bens jurídicos tutelados. Então, são comportamentos danosos ao organismo social e são danosos porque violam bens jurídicos essenciais e indispensáveis ao organismo social. Do ponto de vista material, o direito penal cuida de comportamentos que violam o bem jurídico tutelado. E do ponto de vista sociológico ou dinâmico, o direito penal é um dos mecanismos de controle social, um instrumento de controle social. Eu consigo controlar a sociedade dizendo o que é proibido e dizendo o que é permitido. É mais ou menos essa a ideia. Quando eu coloco que determinadas condutas são proibidas, eu imponho um mecanismo de controle social. Aspecto material, aspecto formal, aspecto sociológico. Bom, princípio da intervenção mínima. O direito penal só entra quando os outros ramos do direito se mostrarem insuficientes. Se eu tenho uma solução idônea, adequada, dada por outro ramo do direito, não cabe a intervenção do direito penal, que vai cercear aquilo que o indivíduo tem de mais valioso, que é a sua liberdade. O direito penal é a última razão, é a última ratio, princípio da intervenção mínima. Aqui a gente avança e a gente vai voltar a falar de princípios, obviamente, mas dentro da ciência penal e fala de criminologia e de política criminal. Você sabe, na verdade, a ciência penal, ela vai estudar o fato criminoso, a delinquência, como um fato natural na sociedade. Em toda a sociedade nós encontramos crimes. Vamos estudar então esse fato, a delinquência, como um fato natural, comum à sociedade. E dentro da ciência penal a gente estuda a criminologia e a política criminal. A criminologia é essencialmente uma ciência empírica. Então ela vai estudar o crime, vai estudar a vítima, vai estudar o criminoso, que é a ideia até do criminoso nato de Lombroso, e vai estudar o controle social. A partir da observação da vida como ela é que a ciência empírica da criminologia vai tirar conclusões a respeito de crime, vítima, criminoso, controle social. Então, a partir da experiência, daquilo que acontece na realidade. Na política criminal, eu tenho uma finalidade.
Então, eu estou falando de uma atuação finalística. Eu quero saber quais são as estratégias e mecanismos de controle social da criminalidade. Eu observo a vida como ela é, mas como eu quero que a sociedade caminhe? Isso terá um impacto no desenvolvimento da minha política criminal. Então eu vou desenvolver estratégias e mecanismos de controle social da criminalidade. Então, com base nisso, com aquilo que queremos chegar, ao ponto que queremos chegar, eu vou orientar inclusive a atuação do legislador no momento de criar as normas, de positivar determinadas matérias ou mesmo de alterar normas já positivadas e adequá-las à nossa política criminal. Ótimo. Bom, então o direito penal é um ramo do direito que estuda condutas consideradas ilícitas em relação às quais foi cominada sanção ou sanções, certo? Mas qual é a função do direito penal? Quando eu falo de função do direito penal, eu preciso entender a ideia de funcionalismo do direito penal, que é a ideia de um movimento que busca definir a função do direito penal. E aí, dois vão se destacar: o funcionalismo teleológico moderado de Roxin e o funcionalismo sistêmico radical de Jacobs. Roxin dirá que a função do direito penal é a tutela do bem jurídico e, portanto, é a tutela do bem jurídico. Se não há bem jurídico a ser tutelado, não há que se falar em intervenção do direito penal. É diferente de Jacobs, que vai dizer a função do direito penal é assegurar a vigência do sistema. Se alguém desobedece uma norma, deve ser punido para que se demonstre que aquela norma está em vigor. Ora, não há que se falar em proteção do bem jurídico, porque quando alguém já cometeu o crime, o bem jurídico já foi desprotegido, já foi violado. Então, o que eu quero proteger é a vigência da norma. Isso o Roxin vai dizer. Cometeu crime, deve ser punido. Cometeu crime, deve ser punido para assegurar a vigência da norma. E se o sujeito reiteradamente comete crimes? Se o sujeito reiteradamente comete crimes, esse sujeito decidiu não ser mais cidadão. Ele abre mão das regras sociais e, em verdade, quem faz do crime um estilo de vida torna-se um inimigo da sociedade e deve ser assim tratado. E aí, Jacobs vai permitir esse renascimento do chamado direito penal do inimigo. Nós ainda vamos estudar direito penal do inimigo e suas características. Mas o direito penal do inimigo, então, vai tratar de maneira diferenciada aquele que se mostra um infiel ao sistema vigente e que faz do crime, então, o seu estilo de vida. Bom, classificações do direito penal. Direito penal substantivo e direito penal adjetivo. Aqui é o direito penal material que nós estamos estudando. O direito penal adjetivo seria o direito processual penal. Essa classificação perdeu importância porque o processo penal é uma ciência autônoma, né? Um ramo autônomo, né? da ciência jurídica. Então é um ramo autônomo do direito, o direito processual penal. Direito penal objetivo e direito penal subjetivo. O direito penal objetivo é o conjunto de leis penais em vigor no país. O direito penal subjetivo é o direito de punir do Estado, o chamado jus puniente. Direito penal de emergência e direito penal simbólico. No direito penal de emergência, eu vivo uma emergência que exige uma atuação estatal no tocante ao direito penal. O problema é que, geralmente, o direito penal de emergência produz um direito penal simbólico. Diante de uma situação que se mostra emergencial, o legislador, para atender aos anseios sociais, acaba produzindo normas que devolvem falsamente à sociedade uma sensação de segurança. Esse direito penal acaba sendo um direito penal simbólico. Então,
O direito penal de emergência é criado a partir de uma situação atípica. O legislador cria normas de repressão porque a opinião pública exige isso. O direito penal de emergência é campo fértil para o direito simbólico, direito penal simbólico. E o simbólico? Ele vai ao encontro dos anseios populares. O legislador atua pensando na opinião pública e devolve falsamente, ilusoriamente à sociedade uma sensação de tranquilidade. Direito penal promocional é a ideia de um direito penal político, de um direito penal demagogo. Você joga para a torcida. No direito penal político, eu viso a promoção do próprio Estado. Então eu crio a lei com a ideia de que a lei promoverá a alteração da sociedade. Como se fosse possível ao direito penal fazer com que o Estado seja promovido, que haja um progresso por parte do Estado e da sociedade. Quando eu digo que mendicância, e era até 2009, é uma contravenção penal, hoje não é, mas era até 2009, eu estou dizendo, olha, você ser mendigo é ilícito penal, é uma contravenção penal, é ilícito penal. Isso faz com que não haja mendigos? O que é isso senão um direito penal promocional? É um direito que visa a promoção do próprio Estado e acaba sendo demagogo, porque cria a ideia de que o direito penal pode promover a alteração da sociedade, coisa que não é verdade. Direito penal de intervenção ou direito de intervenção. Aqui a gente fala do Winfried Hassemer, que é o nome, do doutrinador que é conhecido. Ele vai tratar sobre esse chamado direito de intervenção. O Hassemer vai dizer assim, olha, o direito penal não deve cuidar de bens difusos, coletivos. Ele tem que cuidar dos bens jurídicos individuais, vida, patrimônio, propriedade, integridade física, dignidade sexual. Então, o direito penal não deve ser alargado, ele deve se preocupar apenas com os bens jurídicos individuais. Ah, entendi. Diferentemente desse bem jurídico difuso, coletivo, de natureza abstrata, a violação desses bens não deveria ser considerada uma infração penal, mas deve ser tutelada pela administração pública adequadamente, mas sem risco de privação da liberdade do infrator. Esse seria o direito de intervenção. Ele seria um meio do caminho entre o direito administrativo e o direito penal. Então ele estaria acima do ponto de vista do recrudescimento, a possibilidade de sanção, de atuação do direito administrativo, mas abaixo do direito penal. Na verdade, a crítica é que não se sabe dizer ao certo como funcionaria esse direito de intervenção. Certo? Bom, direito penal como proteção de contextos da vida em sociedade. Aqui eu tenho a ideia contrária do Hassemer. O Hassemer diz, direito penal se concentre nos bens individuais. Os bens difusos, coletivos, de cunho abstrato, devem ser do direito de intervenção. Aqui, o Stratenwert vai dizer que a proteção de bens estritamente individuais tem que ter um foco secundário no direito penal. Na verdade, o foco do direito penal tem que ser interesses difusos e da coletividade, porque esses interesses difusos e da coletividade são, em verdade, os que mais interessam à sociedade. Então, no direito penal como proteção dos contextos da vida em sociedade, eu tenho normas para proteger a vida em sociedade. Então, o que eu tenho é a substituição do bem jurídico pela tutela direta dos contextos de vida, direito de gestão punitiva dos riscos gerais. Eu agora quero proteger a vida em sociedade. Essa é a ideia principal do direito penal como proteção de contextos da vida em sociedade. Direito penal garantista.
Luigi Ferrajoli. Ele é o expoente. Ele vai dizer, e você sabe, a Constituição ela traz, a nossa Constituição, nós vamos dizer isso também, traz duas garantias. Garantias de duas ordens, primária e garantia secundária. Na garantia primária, eu tenho limites impostos ao exercício de qualquer poder. Na garantia secundária, eu tenho o seguinte: quando os limites não são observados, eu saco a garantia secundária para então exigir a sua observância. Por exemplo, a Constituição traz como garantia que é vedada pena de caráter perpétuo. Essa é uma garantia primária. E se o legislador não observar essa garantia e produzir uma lei prevendo um determinado crime com pena perpétua, pena de prisão perpétua, esta lei é inconstitucional. Então eu vou sacar a minha garantia secundária de bater às portas do judiciário para a realização de um controle de constitucionalidade. É assegurado o direito de ir e vir. Ninguém será privado da sua liberdade, senão por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária ou em flagrante. E se eu for privado da minha liberdade por um médico sem existir essa necessidade? Então eu posso me valer de uma garantia secundária, que é o habeas corpus. Bom, o Ferrajoli vai tratar da teoria garantista penal, em que ele consagra os chamados 10 axiomas de Ferrajoli, que são as 10 implicações deonticas do doutrinador italiano. A primeira é nulla pena sine crime, não há pena sem crime. E não há crime sem lei, e não há lei sem necessidade, é a ideia da intervenção mínima do direito penal. E não há necessidade sem injúria, sem ofensividade, princípio da ofensividade, necessidade de lesão ao bem jurídico. E não há lesão sem ação, é preciso que o comportamento seja exteriorizado, não se pune o pensamento. E não há ação sem culpa, é vedada a responsabilidade penal objetiva. A conduta do sujeito tem que ser dolosa ou, no mínimo, culposa. E não há culpa sem processo. Ninguém pode ser reconhecido culpado sem o processo judicial. E não há processo sem acusação, o princípio da inércia. O juiz não pode começar de ofício, tem que ter alguém que acuse. Mas não há acusação sem prova, sem justa causa você não pode começar. E mais, e não há que se considerar prova se não houve exercício de defesa. Não há prova sem defesa. Esses são os axiomas de Ferrajoli. Avancemos nas concepções de direito penal. Direito penal secularizado. Aqui é um direito penal secular, afastado de dogmas religiosos. Então, Luigi Ferrajoli é a ideia de que não existe uma conexão entre direito e moral necessária. Então, o direito penal não tem a missão de reproduzir elementos da moral ou elementos de qualquer outro sistema metajurídico, como dogmas religiosos ou mesmo valores ético-políticos. Bom, o que eu tenho no direito penal secularizado é uma ruptura entre a cultura eclesiástica e as doutrinas filosóficas, especialmente entre a moral do clero e a forma de produção das normas e a forma de produção da ciência. Então, na verdade, o direito penal não tem nada a ver com a religião, não tem nada a ver com a moral necessariamente. Essa não é a ideia do direito penal. Bom, direito penal subterrâneo e direito penal paralelo, impossível falar dessas expressões e não falar de Eugênio Raul Zaffaroni. O professor Zaffaroni refere-se aos sistemas penais paralelos e subterrâneos. No sistema paralelo, eu tenho um sistema de direito penal ao lado do Estado. O sistema penal formal do Estado não exerce grande parte do poder punitivo. Nessa situação, outras agências não estatais acabam se apropriando desse espaço
passam a exercer o poder punitivo ao lado do Estado, paralelamente. Por exemplo, o médico, não dá para soltar esse sujeito, então vamos aprisionar o doente mental, com base no laudo médico. Mesmo quando você tem a formação de grupos de repressão fora do Estado, você teria uma atuação do direito penal paralelo. É diferente do direito penal subterrâneo, que é um direito penal que ocorre no andar de baixo. Então, quando as instituições oficiais atuam como poder punitivo ilegal, você tem um direito penal subterrâneo. Eu tenho o abuso de poder. Então, o próprio agente do Estado chega à conclusão de que o sistema vigente não funciona. E aí ele passa a atuar no andar de baixo, no subterrâneo. É o caso do policial que prende, justiça solta, prende, justiça solta. Na terceira vez ele fala, gente, esse estuprador não dá mais. Ele chega lá, toca a campainha, o cara abre, quando o cara abre, ele desfere vários tiros e matou o sujeito. Essa que é a ideia. Bom, direito penal quântico. O direito penal quântico, ele não se contenta com a mera relação de causalidade, causa e efeito. Ele vai atuar com elementos indeterminados. Para eu dizer que o sujeito cometeu, não basta esses elementos, essa relação de causa e efeito. Eu posso ter, na verdade, além dessa relação física, ele pode responder não por um nexo físico, mas por um nexo normativo que se faz presente nos crimes omissivos, especialmente nos crimes omissivos impróprios. Nexo é normativo, porque do nada nada surge, mas como a norma diz que surge, surge. Nexo normativo. Tipicidade material, o sujeito, a conduta dele se subsumiu ao fato. Mas é um irrelevante para o direito penal, então o direito penal não vai incidir. Então eu freio a incidência apesar da relação física, apesar da causa e efeito, apesar desse nexo causal. Então ele não se contenta apenas com essa relação de causalidade. O direito penal quântico se caracteriza pela existência de uma imprecisão no direito. O direito vai se afastar da dogmática penal e vai se aproximar da política criminal. Eu vou interpretar a norma de acordo com aquilo que nós buscamos. Então não é aquela simples subsunção da dogmática penal, mas a interpretação que busca encontrar, se aproximar da política criminal. Privatização do direito penal. Aqui eu coloco os olhos sobre a vítima. Então eu destaco a crescente participação da vítima ou da importância dada à vítima no âmbito criminal. Por exemplo, composição dos danos no juizado especial criminal. Por exemplo, a Lei 11.719 consagrou o dever do juiz fixar na sentença uma indenização mínima à vítima. O que eu estou fazendo aqui? Me preocupando com a vítima. Eu quero restaurar a situação que aquela vítima tinha antes do cometimento da infração penal. Esse retorno ao status quo vem com a ideia de privatização do direito penal. E mais do que isso, trata de uma função nova da pena. Porque a gente falava da ideia da pena com função retribucionista, ao mal do crime e ao mal da pena, e também com a função preventiva, que é a ideia da teoria relativa, quer dizer, prevenção tanto geral, para ninguém da sociedade cometer crime, quanto especial, que para o sujeito que cometeu o crime não cometer mais crimes. Mas além da função retribucionista e preventiva, a pena passa a ter também uma função restaurativa, que é a chamada terceira via da função da pena, que é a reparação do dano causado, naquilo que nós chamamos de justiça restaurativa. Velocidades do direito penal. Jesus Maria Silva Sánchez vai tratar das chamadas velocidades do direito penal. E ele trata, em verdade, de três. A primeira, a segunda e a terceira velocidade.
A primeira velocidade é caracterizada pela presença e pela observância de todos os direitos e garantias penais e processuais, mas trata de infrações penais mais graves e, ao final, o sujeito pode ser punido com pena de privativa de liberdade, de prisão. Tá, esse é o direito penal de primeira velocidade, exemplo clássico, homicídio. Na segunda velocidade do direito penal, eu tenho uma flexibilização de direitos e garantias processuais e penais. Mas, em contraposição, eu estou tratando de infrações penais mais leves, às quais eu atribuirei penas alternativas. O que acontece na terceira velocidade? Na terceira velocidade eu avanço um pouco mais. É mesmo, Sandra? É. Na terceira velocidade eu tenho uma flexibilização dos direitos e garantias processuais e penais, mas eu estou tratando de infrações graves. E ao final o sujeito pode ser punido com pena de privativa de liberdade, de prisão, a despeito da flexibilização dos direitos e garantias processuais. Na primeira fase, o exemplo clássico é o homicídio, na segunda, o exemplo clássico é a lei dos juizados especiais, na terceira, a lei de crimes hediondos. É na terceira velocidade que eu me aproximo da ideia do direito penal do inimigo. Espiritualização, dinamização ou desmaterialização do bem jurídico. Aqui é uma crítica que a doutrina faz. É porque, na verdade, você passa a perceber no direito penal que tem havido uma tipificação de condutas com o objetivo de tutelar bens jurídicos de interesse transindividual. Então você começa a combater condutas que podem causar danos difusos, certo? E que, em última instância, gerarão dano à sociedade e à própria pessoa. Mas aquele dano diretamente não causa dano àquela pessoa, mas a um bem jurídico coletivo, digamos assim. É o caso do meio ambiente, crime ambiental. A proteção do meio ambiente é uma proteção que deve ser feita considerando as pessoas em geral. O que a doutrina vai falar? Olha, aqui eu estou tendo uma inadequada expansão da tutela penal, porque eu estou atingindo bens jurídicos de caráter difuso ou coletivo. Esses bens são formulados de maneira vaga, imprecisa, e aí eu tenho o que a doutrina chama de espiritualização do direito penal, desmaterialização do direito penal, liquefação do bem jurídico tutelado. Certo? Certo. Bom, garantismo hiperbólico monocular. Garantismo, você sabe, é a visão do direito constitucional aplicada ao direito penal. Eu tenho direitos fundamentais que devem ser observados, certo? É a ideia do direito penal garantista, do Ferrajoli, perfeito. Hiperbólico é quando esse garantismo é exagerado. Então, o garantismo não pode servir apenas para proteger o réu, mas esses direitos fundamentais a vítima também tem. Então, não pode ser a forma de proteção de direitos fundamentais individuais do réu apenas, mas também da vítima. No hiperbólico, eu tenho a aplicação desse garantismo de forma desproporcional. Garantismo hiperbólico monocular. Porque eu promovo o garantismo de forma desproporcional e tendo por parâmetro apenas o réu, enxergando apenas um lado do processo. Então o garantismo hiperbólico monocular contrapõe-se ao garantismo penal integral. Porque no garantismo penal integral eu busco assegurar os direitos fundamentais individuais do réu, mas também os direitos das vítimas. Certo? Certo. Bom, no próximo bloco a gente volta falando de ecocídio. Até o próximo bloco. Tchau, tchau.